Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar desta segunda-feira. E após o atentado à vida do candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no final de semana, o mercado consolidou nesta segunda-feira as apostas na vitória do Partido Republicano, impulsionando os juros médios e longos dos Treasuries e, consequentemente, fortalecendo o dólar em escala global. A leitura é que a gestão Trump poderá pressionar o cenário fiscal e inflacionário a partir da redução de imposto e imposição de medidas protecionistas. No entanto, apesar do aumento dos juros futuros, os índices de Nova York encerraram o dia em alta. Por aqui, a valorização das bolsas americanas, bem como das ações da Petrobras e da Suzano, levou o Ibovespa à 11ª alta consecutiva. No momento em que gravamos, o Ibovespa avança 0,37%, a caminho para confirmar a 11ª alta consecutiva. E nesse momento se aproximando da zona de resistência entre 129.375 e 129.880 pontos. Em caso de continuidade do movimento positivo, a próxima referência de resistência se encontra em 131.700 e, na possibilidade de uma correção, a primeira referência de suporte está na casa dos 127.680 pontos. Agora, Petrobras em escala diária. Após a formação recente de fundo em torno dos 37,14, o papel se aproxima do topo anterior em torno dos 38,84, na iminência de confirmar a formação de um pivô de alta, que viria após o rompimento dessa região, com alvo projetado a partir da amplitude do primeiro movimento de alta nos 41,60. É importante destacar também o topo nos R$41, que pode exercer força de venda em meio a essa trajetória de alta do papel. Agora, Vale 3, também em escala diária, sinaliza a formação de fundo, próximo da média de 21 períodos, em torno dos R$62, e também região coincidente a uma linha de tendência de alta que, por enquanto, vem amparando a estrutura do papel. A leitura é que, neste momento, nós temos um cenário de retomada do movimento de alta em direção ao topo anterior dos 64,60, algo em torno a 2,26%, e em caso de rompimento dessa região, a extensão do movimento seria esperada em direção aos 66,70. Aproximadamente 5,62% na totalidade do movimento. Agora atendendo a pedidos, começando pela Ambev, também em escala diária, papel que recentemente formou fundo na região dos R$11, realizou um movimento de alta e correção e confirmou na sexta-feira a formação de um pivô de alta com objetivo projetado na região dos 11,80, região correspondente também a um fundo anterior e testado recentemente também como resistência. A sessão de hoje é de correção da forte alta da sexta-feira, e o gatilho para a continuidade do movimento positivo fica na região dos 11,67, ao mesmo tempo que os 11,54 é a principal referência de suporte neste curto prazo. Agora, Lojas Renner, também em escala diária, papel que reverteu tendência recentemente com o rompimento da região dos 12,70, em meio ao movimento de topos e fundos ascendentes, se aproxima agora de região consolidada de resistência, entre R$13,80 e R$14. O desafio do ativo agora é superar esse nível, o que abriria um amplo espaço para a continuidade do movimento de alta em direção à próxima potencial resistência em torno dos R$15, um upside de aproximadamente 7% até este nível. No curto prazo, a principal referência de suporte encontra-se na casa dos 13,05. Agora este é o gráfico de São Martinho. Após recente rally de alta, o papel passou por fase de correção, respeitando o nível de Fibonacci em torno dos R$32, bem como média de 21 períodos. Na sessão de hoje, o papel indica rompimento de linha de tendência de baixa, sinalizando retomada do movimento de alta, primeiramente em direção ao topo anterior dos R$34 e, na sequência, podendo estender o movimento positivo em direção aos R$36,40, um movimento esperado de aproximadamente 9,5%. Em um cenário similar ao anterior da São Martinho, Suzano, que também passou por um forte movimento de alta e correção, indica consolidação de fundo próximo à média de 21 períodos e também respeitando níveis de retração, e na sessão de hoje volta a avançar, indicando extensão ou continuidade do movimento positivo em direção ao topo anterior, nos 21,89, um upside de aproximadamente 3%. Em caso de rompimento deste nível, nós teríamos a confirmação de um pivô de alta, onde a extensão total do movimento levaria Klabin aos 23,18. Agora, este é o gráfico diário de Prio 3, papel que recentemente também passou por forte movimento de alta, corrigiu, respeitando a média de 9 períodos e hoje voltando a subir, por enquanto ainda testando o topo anterior dos 46,56. A atenção fica para o rompimento desta região, onde, igualmente aos anteriores, nós teríamos a confirmação de um padrão de continuidade conhecido como pivô de alta, com amplitude esperada de objetivo nos R$50, um upside de aproximadamente 7%.
Outro papel que sinaliza a retomada do movimento de alta na sessão é a Irani, RANI 3, ativo que consolidou fundo recentemente na região dos 8,70 e volta a se aproximar do topo anterior formado em torno dos 9,10. Em caso de continuidade desse movimento e rompimento dos 9,10, nós teríamos o padrão de continuidade, conhecido como pivô de alta, com o objetivo projetado na região dos 9,65. Um upside de aproximadamente 5,7%. Agora, este é o gráfico de Oncoclínicas, ativo que nos últimos 3 dias também passou por fase de correção e na sessão de hoje sugere retomada do movimento positivo, tendo como referência de resistência no curto prazo os 8,18. Em caso de rompimento deste nível, nós teremos uma leitura de continuação em direção a 9,57 e 10,43, upside de 15% e 26% respectivamente. Agora este é o gráfico de Pomo 4, papel que na sessão de hoje consolida rompimento de topo anterior em torno dos 6,58, indicando possível continuidade do movimento de alta, porém com o gatilho necessário, que seria o rompimento da máxima da sessão, coincidente a máxima também do último dia 4/7 de 2024, em torno dos 6,72. Acima deste nível, nós teríamos o entendimento de continuidade da alta em direção a 7,04, e 7,32, upsides entre 4% e 8,5%. E após respeitar a região dos 10,65 durante a última semana, na sessão de hoje, 3 consolida rompimento da região e da média de 200 períodos, indicando agora continuidade do movimento positivo em direção a 11,24 e 11,60. Nós temos aqui upsides adicionais de 2,24% e 5,65%. E no FIC de Olho de hoje, eu destaco as ações da Edux, que recentemente consolidaram o fundo na região dos 10,39, realizaram um movimento de alta e correção, e na sessão de hoje retomam o movimento positivo, por enquanto indicando o rompimento da região consolidada de resistência dos 12,25, mas ainda abaixo da máxima recente dos 12,47. Acima de 12,47, nós teríamos a leitura de continuidade do movimento de alta em direção a 13,41 e 14,13. Upsides entre 7% e 12,77%. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques da sessão desta segunda-feira. Deixa aqui embaixo no comentário o ativo de interesse que analisaremos no próximo programa. Uma ótima noite e uma ótima semana.